Amém. Amém. In our study yesterday, No nosso estudo de ontem, we were discussing the positioning, the role, nós the work estávamos of the third discutindo angel's a message. posição ou o trabalho da terceira mensagem angélica. The reason we want to do that A razão pela qual queremos is fazer because we want isso to understand how é porque Ellen White queremos entender como que talks a about the senhora relationship White of the first, second, and third angel's messages. fala da relação entre a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. The reason we want to do that E a razão que queremos fazer is isso because it affects é vows porque 21 and vows isso 24. afeta o voto 21 e o voto 24. That there seems to be a lot of misunderstanding about. E parece que há muito entendimento errôneo sobre esses votos. The problem that we face O problema que nós enfrentamos talk, é que we present when we consider our nós falamos, nós apresentamos, nós consideramos nossas we're experiências so fixated about being priests. e aí a gente fica tão fixado em ser we forget what Ellen White sacerdotes says. que nós acabamos esquecendo o que Ellen White diz. And if we're not careful, E se nós não formos cuidadosos, often we're not, e seguidamente a gente não é, we can come to wrong aí conclusions. nós podemos chegar a conclusões erradas. And that's what was pointed out yesterday. E isso é que nós apontamos ontem em nosso estudo. Então vamos revisar o que nós The dissemos problem ontem. arises O problema, the following way, ele following reasons. é visto assim dessa forma que eu vou explicar agora a seguir. We brought to this board, but we'll erase it. Vou apagar aqui esse quadro. When we look at our reform line, Quando nós olhamos para a nossa linha de reforma, we begin in 1989, nós iniciamos em 1989, it's 9/11, depois vem 11 de setembro, 2014, 2014, 2019, 2019, 2021. 2021. That's how we currently understand the reform line of the priests. É assim que nós atualmente entendemos a linha da reforma dos sacerdotes. We mark the arrival of the first angel, E nós marcamos a chegada do primeiro anjo em 1989, depois o fortalecimento em 11 de setembro e a chegada do segundo I'm anjo. not sure if most people have considered where the empowerment of the second occurs. E eu não sei se as pessoas têm considerado quando que acontece o fortalecimento da segunda mensagem. Place it here. Vamos colocá-la aqui em 2014. Then what we tend to do, E aí o que nós tendemos a the fazer arrival of the third, é colocar a chegada do terceiro anjo em we put its 2014 empowerment here. também e colocar o fortalecimento da terceira ali em 2019. Então é assim que a maioria das pessoas entende essa linha de reforma. The problem is, O problema é the line as it's drawn this way que quando a linha é desenhada dessa is not in forma, agreement with Spirit of Prophecy quotes. não está de acordo com as citações do Espírito de Profecia. And that's where we begin to fall into this problem of coming up with different answers or having a different understanding between ourselves. E é aí que chegamos a ter diferentes entendimentos entre nós mesmos. So
coming back to what we looked at yesterday, Então, voltando ao que nós olhamos ontem, I want to get some things really in place. eu quero colocar algumas coisas no devido lugar. So the first point that we want to really be clear on Então, o primeiro ponto que nós queremos is this word esclarecer here. é o que está aqui no quadro, que eu estou marcando aqui. This is Revelation 14. Essa parte aqui está, né, se referindo a Apocalipse 14. What we want to see O que nós queremos ver is the relationship between the third angel's é a message and the relação harvest. entre a terceira mensagem angélica e a colheita. Now, what we've not done Agora, o que nós is go não to Spirit of fizemos Prophecy quotes é ir às citações do Espírito de Profecia that shows the relationship que mostram between the a loud cry, relação latter rain, entre and o the alto third angel. clamor, a chuva serôdia e o terceiro anjo. Except for the brief review we did yesterday in early writings. Com exceção de uma rápida revisão que nós fizemos ontem em primeiros But they're not escritos. the only passages that address this subject. Mas não são as únicas passagens que falam sobre esses assuntos. If we know that this is the harvest, Se nós sabemos que essa é a colheita, two parts, for the good and the bad, duas partes da colheita, né? A ruim, a boa e a ruim. are clear on that. Eu espero que a gente tenha clareza sobre essa questão, sobre esse assunto. You can see from verse 13 to verse 20, Você pode ver dos versos 13 ao 20 em Apocalipse it speaks 14, about que fala two beings, two angels, sobre Christ dois and anjos, the second Cristo e esse segundo anjo, who come to earth que vem à Terra with these sickles. com suas foices. So there's no application, there's no manipulation, it's a straight Então, reading of God's não word. tem right? aplicação nenhuma, não tem manipulação aqui nenhuma, é uma leitura direta da palavra de Deus. Then we asked, when does the Aí third angel nós finish its perguntamos work? quando que o terceiro anjo termina o seu trabalho. This is when we begin to get problems. E é aqui que nós começamos a ter problemas. So we saw Então nós vimos that the third angel began its que work in o verse 9 terceiro and ends its anjo work in verse começa 12. o seu trabalho no verso 9 e termina no verso 12. When I mentioned that in class, Quando eu mencionei isso na aula, many people were saying that the third angel muitas ends in pessoas verse 11. estavam dizendo que o terceiro anjo terminava no verso 11. And perhaps the reason for that E talvez a razão para is isso because you've heard me stress many times é que você third tem angel's message me ouvido falar 9, muitas 11. vezes a terceira mensagem angélica 9, 11. People are asking, have I changed my position? E as pessoas me perguntam se eu mudei a minha So posição. I have addressed this issue before, Então, eu tenho falado sobre esse assunto antes, but it was another opportunity to reinforce this point. mas é uma outra oportunidade para reforçar esse ponto. Now, what we didn't go into detail Agora, o que nós não entramos em detalhe is the relationship between what you read é a and relação the structure entre that you can o que você see lê inspiration. e a estrutura que você pode ver na inspiração. You can read from verse 9 to verse 20, Você pode ler do verso 9 ao verso and you 20 get all of this information. e você obtém toda essa But informação. unless you think about it, you may not notice the following. Mas a não ser que você pense sobre isso, você pode não notar o seguinte, That when you consider the third angel, que quando você considera o terceiro anjo, it speaks about bad people and good people. fala sobre pessoas más e It pessoas speaks about boas. the harvest. Fala sobre a colheita It also speaks about good and bad people. e também fala sobre pessoas boas e pessoas Now, más. some of that information is Ah. there to be read. Agora, a parte dessa informação está lá para ser lida, Some of it mas is parte dessa informação hidden under the surface. that está you need to escondida think a little bit. abaixo da superfície e você precisa pensar um pouquinho. The verses clearly teach Os versos claramente there are ensinam two people doing a work of harvesting or reaping. que existem duas pessoas fazendo esse trabalho da Second one colheita. A segunda Clearly pessoa talks about the wrath of God.
claramente fala sobre a ira de Deus. The destruction or the killing of people. A destruição, a matança das Talks pessoas. about their blood being poured out. Fala sobre o sangue dessas pessoas ser derramado. And that's in relationship to the grapes or the vine. E isso está em relação às uvas da vinha. So if that harvest is connected to the wicked, Então, se essa colheita está conectada aos the question ímpios, we're going to ask ourselves is what is the a harvest questão that que Christ is nós doing? vamos fazer, a pergunta que nós vamos fazer, qual que é a colheita It que doesn't Cristo tell you vai that fazer? this is the harvest Aqui of não the good. diz que é a colheita dos bons. So this is where we're going to either Então, say we're going to guess, É aqui or que we're gonna nós use vamos dizer logic, que nós vamos or we ou just plain adivinhar, don't know. ou usar lógica, ou dizer simplesmente que não sabemos. So you have to decide for yourself Então você tem que decidir por você what mesmo position you will take que posição que você vai when tomar. it comes to identifying the harvest of the people here that Quando Christ temos does. que identificar a colheita aqui dessas pessoas, a colheita que It Cristo says faz. harvest, it doesn't say what type of crop or anything. Aqui diz apenas colheita, não diz que tipo de colheita ou nada a esse respeito. So this now comes to what kind of methodology we're going to use to understand inspiration. Então, isso tem a ver com o tipo de metodologia que nós vamos ter para entender a inspiração, para tirar nossas conclusões. Now you might decide Você pode decidir the Bible doesn't say, so you don't know. que a Bíblia não diz e você então não sabe. I personally think that's Eu a penso foolish or a childish way of pessoalmente approaching que inspiration. essa é uma abordagem infantil ou tola, né, de abordar a inspiração. When I say foolish and childish, I don't mean that as an insult, personal insult to people. Quando eu digo tola ou infantil, eu não digo isso como um insulto às pessoas. When I say childish, Quando eu digo infantil, I mean it in the framework that Paul would use it. eu uso em relação à mesma forma que Paulo usa. To put it in rough language, Para colocar numa he says you linguagem need dura, to grow up. ele diz, você precisa He doesn't say crescer. grow up to be an adult. Ele não diz que você precisa crescer para se tornar um adulto. What's his definition of being grown up? Qual que é a definição de Paulo de crescer? To be a teacher. É ser um professor. He speaks about this in the book of Hebrews. Ele fala isso no livro de Hebreus. He says, now you need to stop being like a child, Ele and it's diz, time for you to be a teacher. agora você tem que parar de ser como uma criança e é tempo de você ser um professor, um So being mestre. an adult. Nós falamos em ser adultos. Foolish. Tolice. It's taken from the concept of the wise and foolish virgins. Isso é tirado do conceito das virgens sábias e as Daniel virgens chapter 12. tolas. Daniel, capítulo You 12. have two groups of people. Você tem dois grupos de Those pessoas. who understand, Aquele grupo que those who entende don't. e o outro grupo que não entende. People who don't understand, it speaks about them as being wicked. As pessoas que não entendem fala que são ímpios. So that's how I Mas- use those terms, childish and foolish. Então é dessa forma que eu uso esses dois termos, infantil e If tolo. we really believe Se nós that we realmente are this acreditamos close to the que end of the great estamos controversy, bem próximos ao final dessa grande that we controvérsia, are already, as indicated here, in the harvest, que nós já estamos, como indicado aqui, na we colheita, can't understand some basic things, draw some basic conclusions from inspiration. When are we ever going to be able to do that? se nós não conseguimos tirar algumas conclusões básicas da inspiração, quando que vamos fazer isso? Now, when you read inspiration, Agora, quando você lê a inspiração, we can draw many conclusions. você pode tirar muitas I can read conclusões. something Eu posso ler and alguma I coisa can glean some truth e posso tirar alguma verdade and disso. see it one way. Posso ver de uma forma. You can read and you can see something another way. Você pode ler e pode ver algo de outra forma. They can both be true. E ambas So, formas Ellen White, when she podem ser reads, verdadeiras. Então, Ellen White, quando She ela lê, draws certain
conclusions ela tira algumas conclusões, because she wants to make certain points. porque ela quer fazer alguns pontos. And when we read, E quando nós lemos, we may draw other conclusions because we want to make other points. nós podemos tirar outras conclusões porque queremos fazer outros pontos. So, just want to give a short example, Então, eu quero apenas dar um pequeno a exemplo, short story. uma pequena história. Go to the book of Daniel. Vamos ao livro de Daniel. Go to Daniel chapter 12. Daniel 12, Verse 10. verso 10. Daniel 12, verse 10. Daniel Many shall be 12, verso purified and made 10. white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Now, we need to be careful Agora, nós precisamos ter how cuidado we approach the book of Daniel. de como abordamos o livro de Daniel. The reason we need to be careful how we approach this book A razão que precisamos ter cuidado ao abordar esse livro is taken from the principle or the thought found in early writings, vem do page 74. princípio tirado de Primeiros Escritos, página So I've 74. just read to you Então, eu li para vocês, não faz 12 muito, verse 10. eu li para vocês agora, Daniel It 12, speaks about two groups of verso people, 10, que fala de dois grupos de pessoas, and those two groups of people, e esses dois grupos de pessoas, one understands and one doesn't. um entende e o outro não One is wicked entende, and one is not. um é ímpio, outro So I não think é. that's relatively straightforward to see. Então, eu acho que isso é tranquilo para Reading vermos. from early writings, page 74, Então, lendo em Primeiros Escritos, página 74, aqui na metade do parágrafo 1, que ele vai ler. this is written in 1850. Isso foi escrito em Ellen 1850, White says God wants to recover his e Ellen people. White diz que Deus quer recuperar o seu povo. She calls this the gathering time. Ela fala isso o tempo de In the ajuntamento, past, porque no passado teve o espalhamento. so she begins to build a model of the gathering Então and the ela scattering. começa a construir um modelo do ajuntamento, do espalhamento e ajuntamento. She makes an important point. E ela faz aqui um ponto importante. She says, I saw that it was Ela wrong diz: for anyone to refer to the scattering for an example to govern us in the gathering. eu vi que era errado se referirem alguns à dispersão, daí tirando exemplos para nos governar no ajuntamento. So the problem that you have Então o problema que você is tem that in the book of Daniel, é que no livro de where Daniel, is he? onde ele se Is he encontra? in the scattering or Ele, is he in the gathering? ele está no espalhamento ou no ajuntamento? Where is he living? Onde ele está vivendo? In the scattering. No espalhamento. So this is the book of Daniel. Então, aqui é o livro de People have Daniel. said he lives in the scattering. Então, as pessoas dizem que ele vivia no What time period is espalhamento. that scattering? Em que tempo? Qual o período que é esse espalhamento? Em que período? 70-year captivity. Nos 70 anos de cativeiro. So if we just do this in a very loose way, Então, se fizermos isso de uma maneira clara, captivity begins here.
O cativeiro começa aqui. If you look at that boardwork on the other side, Se você olhar o que eu escrevi no quadro do outro lado, what's this waymark here? que marco é esse? 1989. O que representa esse marco? Good. Time of the end. Tempo do fim. And what precedes the time of the end? E o que vem antes do tempo do fim? How do you want to express it? Como que você expressaria? Darkness, good. Trevas, período de trevas. Sim. Another word? Outra palavra? Scattering, good. Espalhamento. Bom, So if that's a scattering, então, se esse é o espalhamento, esse agora aqui é o ajuntamento. we okay with that? Concordam? Tudo bem com So- isso? In the book of Daniel, Então, no livro de Daniel, does the scattering come to an end? o espalhamento chega a um fim? Where does it come to an end? Quando que chega a um Brings it to fim? an end. E quem traz a um fim? Speak louder, I can't hear. Fale mais alto que eu não consigo escutar. Cyrus? Ciro, sim. Chapter No 9. capítulo 9, ele faz a oração de arrependimento, ela está dizendo. At the harvest? Outra pessoa fala So- da colheita. Então, 1989 1989 lines up with 1798, se alinha, faz paralelo com 1798, the end of Babylon, que é o fim de Babilônia, even though it takes a little bit more time for Babylon. mesmo to que totally demore um pouquinho kill, mais it para a receives a wound Babilônia here. ser totalmente destruída, mas recebe a ferida aqui em 1798. The book of Daniel, E o livro de Daniel, Babylon comes to its end, Babilônia chega a seu fim chapter 5. no capítulo By the 5, time you get to chapter 6, e quando você chega ao capítulo 6, Medes and Persians have already taken over, Medo-Pérsia já which assumiu o brings you into chapter controle, 9. e aí isso nos leva ao capítulo By the time you 9. get to chapter 10, E quando você chega ao capítulo 10, you're already where? você já está The onde? third year, No terceiro ano Cyrus. de Ciro. So, Então, Cyrus, in his third year, Ciro, no seu terceiro ano, has already written the decree, the first decree, já escreveu um decreto, que é o primeiro some decreto, time ago, há um tempo atrás, 3 years ago. 3 anos He writes atrás. the decree when he ascends to the throne. Porque ele escreve o decreto quando ele ascende ao trono. So, when you go to chapter 10, Então, quando você chega ao capítulo are you in 10, the scattering or the gathering? você está no espalhamento ou no ajuntamento? You're already in the gathering. Você já está no ajuntamento. So, when you approach the book of Daniel, you need to know where you are. Então, quando você aborda o livro de Daniel, você tem que saber onde Daniel você covers está. both the scattering and the gathering. Porque Daniel cobre tanto o espalhamento quanto o ajuntamento. Now, separate to that point, Agora, a parte desse ponto, in Daniel chapter 2, no capítulo 2 de Daniel, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, he wants to try to understand ele quer tentar entender what's going to happen. o que vai acontecer nos últimos dias. I think we all know that. Todos nós sabemos disso. As he's meditating upon this thought, E enquanto ele medita sobre esse pensamento, God gives him a dream. Deus dá a ele um sonho. This dream he doesn't understand. E esse sonho ele não entende. If you go to verse 28, Se você vai para o verso 28, you read, vamos ler.
But there is a God in heaven that revealeth secrets, and maketh known to King Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. So Nebuchadnezzar wanted to know what's going to happen when he dies. God Então gives him a dream, Nabucodonosor explains that. quer saber o que vai acontecer e Deus dá a ele um sonho. And what does Daniel teach him? E o que Daniel ensina a ele? This statue. Essa He estátua. tells him that there are going to be 4 kingdoms. that Daniel rule this diz a earth. ele que vai haver 4 reinos que vão governar essa terra. We all know the story of how that works. Nós já conhecemos a história de como isso What's funciona. identified is that Babylon will come to its end. O que é identificado aqui é que Babilônia terá um 4 fim powers will take over. e que 4 poderes vão assumir o So controle. not only does Daniel know this, Nebuchadnezzar knows this. Então, não somente Daniel sabe disso, mas In Nabucodonosor chapter também 3, what sabe. happens? E no capítulo 3, o que acontece? What does Nebuchadnezzar do in chapter 3? O que Nabucodonosor faz no capítulo He 3? rejects the dream, the vision. Ele rejeita o sonho, What a does he visão. say? O que ele diz? In Daniel 2, Em Daniel he 2, receives understanding. ele recebe um entendimento. Sure. Sim. In chapter 3, what does he do? No capítulo 3, o que ele faz? He rejects that knowledge. Ele rejeita aquele Says, I conhecimento don't believe. e diz, eu não acredito. What does he not believe? O que ele não acredita? That Babylon Que is going to Babilônia come to its end. vai So, ter um if you go fim. from chapter 2 to chapter 3, Então, quando você vai do capítulo 2 ao capítulo what he claimed 3, to understand in 2, he now says, I no longer accept, therefore I E- no longer understand or o que ele believe. diz acreditar no capítulo 2, no capítulo 3 ele diz que não acredita mais, que não entende. Like most of us, Como a maioria de nós, Nebuchadnezzar is fixated about the present. Nabucodonosor, ele tem a ideia fixa no presente. He's worried about his own kingdom, his own people. Ele está preocupado com seu próprio reino, com as suas pessoas. This was chapter 2 was a warning for him to not think this way. E o capítulo 2 foi uma advertência para que ele não Think pensasse outside of assim, himself. para que ele pensasse fora dele mesmo. Hopefully we can accept that. Eu espero Perspective. que a gente possa aceitar essa perspectiva. You come to chapter 8. Quando você vai para o capítulo 8, Daniel's going to be given a vision now, é dada uma visão a Daniel. and this vision is going to take you where? E essa visão vai levar onde? From Babylon, De Babilônia, Persia to a Greece, Medo-Pérsia, a all Grécia, the way to this 4th kingdom. até esse quarto Same story as Daniel reino. 2. Mesma história de Daniel 2. And then when it comes to something that touches Daniel's heart, E quando vem algo que toca o coração de what does Daniel, Daniel say? o que Daniel diz? Verse 27, Verso 27, a última parte chapter 8. What does he do say? capítulo 8. O que ele diz? No one understood. Ele diz, não havia No one quem understands what's entendesse. Ele disse, ninguém entende o que In está fact, Daniel says acontecendo. he's sick. E Daniel diz que ele está doente, What's que he ele sick fica about? doente. Por que ele fica doente? Visions like this do not make you sick. Visões como essa não deveria what he deixar said você about. doente. Não é por isso que ele Why está is he sick? doente. Por que ele está doente? The reason he's sick A razão que ele está doente is because of verse 13 and verse 14. é por causa do verso 13 e do verso 14. Verse 14 talks about the restoration or the cleansing of the sanctuary. O verso 14 fala sobre a restauração do When's that santuário. supposed to occur? E quando isso deveria ocorrer? Depends who you ask. Depende para quem você If you pergunta. ask Daniel, Se você pergunta para when does he Daniel, think the sanctuary is supposed to be cleansed? quando que ele acha que o santuário vai ser purificado? At the end No fim of the 70 years. dos 70 He's anos. like Nebuchadnezzar.
Ele é como He can only Nabucodonosor. think about himself, Pensa só nele his próprio, people. seu povo. He doesn't get the big plan. Ele não enxerga o grande plano. Is it acceptable for Daniel Será que é aceitável para to not Daniel understand não the entender vision of chapter 8? a visão do capítulo 8? Would you find that an acceptable position? Você acharia isso uma posição aceitável? We tend to. Nós We feel sorry for tendemos, nós tendemos a aceitar, a gente sente pena Why dele. shouldn't we? E por que não deveríamos? What's God already taught Daniel O que Deus já ensinou a Daniel in chapter 2? no capítulo 2? What's going to happen? Ele disse o que iria acontecer nos últimos dias. Daniel already knows Daniel já these sabe stories, these visions, que essas stretch histórias, through essas centuries. visões, elas vão para o futuro, para séculos. Ele já foi dito a Here ele, he comes, mas agora ele and vem he claims that he doesn't understand. e ele diz que não entende. When God's going to talk about the restoration of the sanctuary. Quando Deus fala sobre a restauração do Ellen santuário. White comments on this. Ellen White comenta sobre isso. His lack of understanding between the relationship of the 70-year captivity and the 2300 years. A falta de entendimento de Daniel entre os 70 anos de cativeiro e os 2300 anos. She doesn't pass judgment on him, Ela não julga ele, but I'm suggesting we do. mas eu sugiro que nós julgamos. Eu sugiro Daniel is without excuse. que Daniel não tem desculpa. Think about this. Pense sobre isso. He's even told who the kingdoms are. Já é até dito para ele quais 20, serão os reinos. verse No 21. verso 20 He e knows verso it's 21. Medo-Persia and Greece. Ele sabe que é Medo-Persa e And he's still Grécia. fixated about 70 years. E ele ainda está fixado nos 70 anos. I want to suggest Eu gostaria de sugerir Daniel is without excuse que Daniel não tem desculpa in his relationship to this vision. em sua relação com essa visão. I want to point out one thing. Eu quero apontar uma outra You coisa. go from Daniel 2, Quando você vai de Daniel Daniel 2 a Daniel it's 8, not a couple of years, não são 2 anos, alguns anos, Decades. poucos anos, são décadas, over 50 years. mais de You 50 think God would anos. hold you accountable for something he told you 50 years ago? Você acha que Deus iria te cobrar de algo que ele te falou há 50 anos atrás? Sure. Claro, We can do that because this is a story 2,500 years old. ele pode fazer isso. Essa história tem 2.500 anos. Most of us struggle to keep our commitments that we made a week ago. A maioria de nós tem dificuldades de manter um comprometimento que nós temos uma semana atrás, ou quando nós acordamos de We manhã. forget. Nós esquecemos, But we're expecting this person to hold on to something 50 years ago. mas nós estamos esperando que essa pessoa mantenha algo de 50 anos atrás. Daniel doesn't understand. Daniel não What's he going to entende. do in chapter 9? O que ele vai fazer no capítulo 9? He's going to repent. Ele vai se arrepender. Verse 4. Verso 4. And I prayed unto the Lord my God and made my confession and said, O Lord, the great and dreadful God, keep the commandment and mercy to them that love him and to them that keep his commandments. We have sinned. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos. By the time you get to chapter 9, Quando você chega ao capítulo 9, chapter 8 is already beginning to be fulfilled. o capítulo 8 já está começando a ser The cumprido. Persians are here. Os medo-persas estão Chapter aqui, 6 chegaram. and the end of chapter 5 have all occurred. O capítulo 6 e o final do capítulo 5 já ocorreram. And he still doesn't understand. E Daniel ainda não entende. But he's repenting for his ignorance. Mas ele está se arrependendo por sua ignorância. By the time you get to chapter 10, Quando você chega ao capítulo 10, what does he say? o que ele diz? Verse 1. No verso 1, It says, I,
Ele diz: eu understood the thing, entendi, and that understanding of the vision tive entendimento da visão. finally understands Ele finalmente entende. the third year of Cyrus. No terceiro ano de Ciro. So I just want to make that point. Então, eu só queria fazer esse That when we ponto, speak about people understanding or not understanding, que quando nós falamos, né, em relação às pessoas entenderem ou não is Daniel entenderem, good or bad? será que Daniel é bom ou mal? He doesn't understand. Ele não He entende. says it a few times. Ele diz isso algumas That makes vezes. him Isso faz com que ele seja, wicked. ímpio. He fulfills different roles. Ele cumpre funções He can diferentes. represent a wicked person and a good person. Ele pode representar uma pessoa ímpia ou uma pessoa boa. So we tend not to have that perspective because we don't like to criticize Daniel. Nós tendemos a não ter essa perspectiva porque nós não gostamos de criticar But Daniel. Daniel is a representation of us. Mas Daniel é uma representação nossa. Representa nós. The Ethiopian eunuch O eunuco etíope, in the service of Candace, of the Ethiopian eunuch. o eunuco Is he etíope, good or bad? ele é bom ou ruim? Ou mal? Good? Bom? Does he understand? Ele entende? No, he doesn't understand. Não, ele não entende. He's a eunuch, Ele é um eunuco, just like Daniel was a eunuch. assim como Daniel era um eunuco. Can't have children. Não pode ter Symbol of the crianças, não pode ter final filhos. generation. Representa a geração And he doesn't final. understand what he's reading. E ele não entende o que ele está Symbol of lendo. you. É um símbolo de Bad você. person. Uma pessoa má. Philip, on the other hand, Felipe, por outro lado, é uma pessoa boa. Ele entende o que ele está lendo. so when we say good or bad, Então, quando nós dizemos we don't mal speak ou in a moral bom, framework, of course. não estamos falando de uma maneira moral. But we do need to understand what we're doing. Mas nós realmente precisamos entender o que estamos Getting to a fazendo. place now where it becomes inexcusable for not understanding things really. Nós estamos chegando num lugar que agora se torna indesculpável não entendermos as coisas. Now, just because we understand something, Agora, só porque nós entendemos it alguma doesn't mean we coisa, have full cognition of all the information. não significa que temos conhecimento completo de toda a informação. Some people have one talent, some people have 5. Algumas pessoas têm um talento, outras pessoas têm 5 talentos. I certainly don't understand all the intricacies of the First World War, the Second World War, the Pyrrhic Wars. Eu certamente não entendo todos os detalhes em relação à Primeira Guerra, à Segunda Guerra, às guerras But I do understand pírricas, the basics. mas eu entendo o básico. And that's what we need to do. We need to understand the basics E isso é o que nós of what precisamos this message teaches. fazer. Nós precisamos entender o básico do que essa mensagem ensina. Okay, so we've looked at Revelation 14. Então, olhamos para Apocalipse And 14. the point I wanted to make E o ponto que eu queria fazer was that if these are bad people, era que se essas pessoas eram pessoas harvest, más, a colheita das uvas, the harvest of the other group a colheita do outro grupo must be good people. precisa ser de pessoas Not boas. guesswork, it's certain. Não estou adivinhando, é com certeza. Because we should have enough experience now Porque nós deveríamos ter experiência suficiente agora to know that the Bible uses this principle of comparing and contrasting things so many times para saber que a Bíblia usa esse princípio de comparar e contrastar that we can tantas take other vezes stories, que nós podemos pegar outras histórias, story of the wheat and tares, por exemplo, história do and joio superimpose e those do stories trigo, into this one. e sobrepor essa história nessa de We came to the Apocalipse. conclusion that this is the Então, harvest of the good and the bad. chegamos à conclusão que essa é a colheita entre os bons e os maus. Once you can do that, Uma vez que você faz isso, and then you notice that the third angel also speaks about good and bad people. e aí você observa que o terceiro anjo fala sobre What you pessoas see más is e that you can pessoas construct boas. a chiasm. O que você vê é que você pode construir um quiasma. And as soon as you create a structure,
E tão logo que você cria uma you can find estrutura, yourself in a safe position. você pode se colocar numa posição segura. Because once you get these structures, it's very difficult to make mistakes. Porque uma vez que você tem essas estruturas, é difícil você cometer erros. You get to a place where you can make positive conclusions. Você chega a um lugar onde você pode fazer conclusões positivas. The one that we did A conclusão que was nós that tiramos verses 9 to 12 talk about the third angel's message, which precedes the harvest. é que os versos de Apocalipse 14, de 9 a 11, fala sobre o terceiro anjo que vem antes da colheita e ajuda você a ter certeza de que é isso que está acontecendo. And what I pointed out E o que eu apontei was that all these months when I've said the third angel's message is 9-11, é que todos esses meses, quando eu disse que a terceira mensagem angélica era do 9 a 11, is I was talking about the bad people, not the good. eu estava falando sobre as pessoas más, não as Hopefully boas. that all becomes clear now. Eu espero que isso tenha esclarecido agora. But that begins to have implications. Mas isso começa a ter implicações. Before we went to the implications, Antes de irmos para as implicações, took you to two portions of inspiration. eu falei para você de duas porções da Spirit inspiração of prophecy that confirmed all of this. e o Espírito de Profecia que confirma tudo isso. Where did we go to? Para onde nós The fomos? books. E me diga os livros. Remember? Lembram? The board. Olhem para o quadro. We're to early writings. Fomos para Primeiros Which was Escritos, Spiritual Gifts Volume 1. que é o Spiritual Gifts volume 1. And we went to the Great E Controversy. fomos para o Grande Conflito. So we could see Então podemos ver, we made no application, we just did a straight reading. não fizemos aplicação, lemos direto dos livros. That the third angel finishes Que o its terceiro work anjo termina seu trabalho at the point where the harvest begins. no ponto em que a colheita começa. So that's what we have here. Então é o que nós temos We aqui. have three witnesses. Nós temos três We have testemunhas. the witness of Revelation 14 itself, Testemunha de Apocalipse 14 and then you have two statements from Ellen e White temos duas afirmações de Ellen that White say the same thing. que dizem a mesma coisa. So we know Então nós sabemos that this board work has to be right. que o esquema aqui no quadro tem que estar certo. So we did a line here. Então, desenhamos uma linha agricultural aqui, model. modelo de agricultura. We can overlay the nature of man or the 7 steps of salvation. Podemos sobrepor a natureza do homem ou os 7 passos para a salvação. Peguemos a colheita, colocamos ali. You can see that it's in two parts. Vimos que é em duas partes. Jacob's time of trouble in the 7 A plagues. angústia de Jacó e as 7 pragas. We mark Daniel 12:1. Marcamos Daniel 12:1. We mark Daniel 12:1 from the Marcamos great controversy statement. Daniel 12:1 das afirmações do grande conflito. It's chapter 39. É o capítulo 39. This is the introductory thought to Esse é um pensamento Jacob's time of trouble. introdutório à angústia de Jacó. And she speaks about the third angel closing or finishing its E ela work. fala sobre o terceiro anjo terminando sua obra. So if you can put Daniel 12:1 here, we can put Revelation 22:11 here. Então, se você pode colocar Daniel 12:1 aqui, você pode colocar então Apocalipse 22:11 ali Call também. it the close of E probation. nós chamamos isso o fechamento da porta da graça. We tend to call it the general close of probation. Tendemos a chamar isso do fechamento da porta da graça geral. And that word, when we put when we add general, E quando nós adicionamos a palavra geral, has sent many Adventists in the wrong e direction isso on this subject. tem direcionado muitos adventistas na direção errada em relação a esse assunto. Quando pensamos em relação aos sacerdotes, levitas e netineus, 144 mil, This close of probation here esse fechamento da porta da graça begins aqui to take on different
characteristics or properties começa a ter diferentes características ou propriedades than the one that we might think do que aquela que nós pensaríamos when we use this phrase general close quando of perfection. usamos a frase fechamento da porta da graça geral. Once you've created this waymark, Uma vez que nós criamos esse marco, nós colocamos a terceira mensagem angélica em relação ao marco de Daniel 12:1 e da colheita. then you begin to see that some of the things, some of the concepts that we've taught in the past aren't quite correct. Aí nós vemos que alguns conceitos ensinados no passado não estão totalmente corretos. Because what we've done in the past, Porque o que nós temos feito no passado, I'll just show it on this board. deixa eu te mostrar aqui nesse quadro, If this was harvest, se isso fosse colheita, there's a statement from early writing, tem uma afirmação de primeiros escritos, 118, página 118, that says it's the work of the third angel to seal and bind. que diz que o trabalho do terceiro anjo é selar e And colocar when em you read that feixes. statement, E quando você lê it sounds like the third angel is bringing essa some judgment. afirmação, parece que o terceiro anjo está trazendo o julgamento. We proof text, Nós fizemos texto take the provado, word bind, pegamos essa palavra que é atar concept of judgment, e ao conceito de therefore julgamento, we say, e portanto nós we know when dizemos, the binding occurs, nós sabemos quando que o atamento ocorre. it occurs after you cut the crops, Acontece quando você corta a bind colheita. them together. Você This ata is the executive judgment, e esse é o juízo executivo. and therefore we try to push the third angel into this history. E portanto nós tentamos empurrar o terceiro anjo nessa história aqui. And we've done this E nós quite temos some feito time, isso por algum tempo and it's wrong. e está errado. The third angel's message has finished its work before you get to the harvest. A terceira mensagem angélica acabou o seu trabalho antes de você chegar na colheita. So this board work isn't quite correct. Então, essa estrutura aqui no quadro não está completamente correta. So we put the third angel here. Então, nós colocamos o terceiro anjo aqui. Then I asked the question, Aí eu fiz a pergunta, got its end point, where does it begin? esse é o ponto final dele, mas onde começa? Most people Para a maioria das pessoas, put the beginning of the third angel here. o início do terceiro anjo estaria ali. When I say here, Quando eu digo aqui, we'll jump some steps and call this the Sunday law, vamos pular alguns passos, vamos chamar isso de decreto dominical, just as it's here on this board. como está aqui nesse quadro. So what we then did Então, o que nós fizemos was to depois say, let's go to the spirit of prophecy, foi dizer, vamos ao espírito de profecia find out what Ellen White says about this subject. e achar o que a senhora White fala sobre esse assunto. We did that. Fizemos isso. You can do that by going to early writings. Você pode fazer isso indo para primeiros escritos. If you go to early writings, it's this book here. Então, se você vai para primeiros escritos, aí esse livro We can see aqui, o que nós podemos ver, when Ellen White talks about co- third angel's message, quando Ellen White fala sobre a terceira mensagem she angélica, tells you it arrives ela diz que chega October 22nd, 1844. 22 de outubro de 1844. Ela diz isso para você. And then, Então, a few pages later, algumas páginas depois, page 277, na página 277, she then introduces the third angel again. ela introduz o terceiro anjo Before we novamente. deal with that one, Antes de lidarmos com isso, go to page 279. vamos para a página 279. She says the work of the third angel Ela diz que a obra, o trabalho do terceiro anjo encerra, termina. comes to its close. And she tells you where this point is. E ela já disse onde esse ponto, o que é esse Close of ponto. probation. É o fechamento da porta da graça, Here. aqui. And then it goes to, obviously, Jacob's time of trouble. E depois vai para o tempo de angústia de Jacó. Then if you go 2 pages
before that, E se você vai algumas páginas come to this antes, important chapter. It's called the loud cry. você vai para esse capítulo importante chamado O Alto Clamor. Page 277. É a página She 277. says E ela diz that there is an angel that comes down from heaven, que tem um anjo que desce do céu. and the description of that angel E a descrição desse anjo is identical é to that idêntica found in Revelation àquela 18. descrição que achamos em Apocalipse 18. She confirms this Ela confirma isso by actually quoting from these Bible verses. citando esses versos bíblicos. The angel comes and lightens the earth with his glory, O anjo and desce cries, Babylon is fallen. e ilumina a terra com sua glória e clama: Babilônia caiu. So this angel comes down, Então esse anjo desce and it's the angel of Revelation 18, e é o anjo de Apocalipse 18. and it's the second angel's message. E é a segunda mensagem angélica. When it comes down, Quando ele desce, she says that it gives power ela diz que ele dá poder to the third angel. ao terceiro anjo. So the third angel has been running through history here, Então o terceiro anjo está correndo aqui na história. and here E aqui, quando desce, receives its o empowerment. segundo anjo, ele recebe o seu And fortalecimento. she says, E ela diz, when this point occurs, quando esse ponto ocorre, it's the last work é a última obra, o trabalho final. or the ending work. Trabalho final do terceiro anjo. So this is what Spirit of Prophecy is teaching us. Então isso é o que o Espírito de Profecia está nos ensinando. And all of this is the loud cry. E tudo isso é o alto clamor. She's not going to tell you what year that occurs, Ela não vai te dizer em que ano que isso ocorre, but it's clear mas está claro. when you take this version that's found in early writings Quando você pega essa versão que é encontrada em primeiros escritos and you overlay it with the version that's given in the Great Controversy, e você sobrepõe com a versão que é dada no Grande Conflito, that this story here que essa história aqui about the loud cry sobre o alto clamor is dealing with the issue or the está story lidando of the Sunday com a law. questão da lei dominical. We mentioned chapter 38 Nós mencionamos o capítulo 38 here. aqui. She quotes Daniel 12:1. Ela cita Daniel 12:1. Sorry, chapter 39. Did I say 38? Não, 39. desculpe, é o capítulo 39. Now, if you go to the same book, Agora, se você vai para o mesmo livro, Great Controversy, Grande Conflito, and you go one chapter before, e você vai um capítulo antes, it's page 603, página she's going to quote 603, another Bible passage, ela vai citar uma outra passagem bíblica, and it's Revelation 18. e é Apocalipse 18. And the subject title of that chapter is called The Final Warning. E o título desse capítulo é chamado O Último Convite Loud Divino. cry, early writings. Alto clamor, primeiros escritos. The Final Warning, Great O Controversy. último convite divino, grande controvérsia. Grande conflito, desculpe. É o mesmo So she evento. places Então ela the coloca angel of Revelation o 18 anjo de Apocalipse 18 with the final warning, com o último convite Great divino controversy. no grande places it conflito with the loud cry e ela in coloca early writings. com o alto clamor em primeiros escritos. But in the Great Controversy version, Mas na versão do grande it's conflito, going to tie in the Sunday law subject. ela vai amarrar isso com a lei dominical. So we know Então nós sabemos that this is the Sunday law, que aqui é a lei dominical, using a thus saith the Lord. usando um Otherwise, assim diz o early Senhor. writings and the Great Controversy. Os escritos de Ellen White, primeiros escritos e o grande conflito. And of course, when we read yesterday, E claro, quando nós lemos she ontem, says there are two voices that come together. ela diz que tem duas vozes que vêm juntas. The voice of the second A voz do segundo and the voice of the third. e a voz do terceiro. And when they come together, E quando elas vêm juntas, that second angel esse segundo anjo gives power to the third. dá poder ao terceiro. Just at the moment Justo no momento, where that third angel quando o terceiro anjo begins to raise its voice or swell its voice
into começa a loud a cry. volumar sua voz, levantar sua voz num alto clamor. And this is the loud cry of the third angel. E esse é o alto clamor do terceiro anjo. So I want to ask you a question before as we close. Então eu quero fazer uma pergunta um pouco antes de acabarmos If aqui. you're all okay with that, Se você aceita isso, hopefully you all should be. e eu espero que sim, What is the loud cry of the third angel? What does he say? qual é o alto clamor do terceiro anjo? O que ele diz? What does the third angel say when it cries with this loud voice? O que o terceiro anjo diz quando ele clama com alta voz? One person speaks louder than another person. Uma pessoa fala mais alto do que outra pessoa. He repeats the second angel. Ele repete o segundo anjo. Anyone else? Mais alguém? So my translator said, A minha tradutora aqui disse: "Come out of her, my people." sai dela, povo meu. Do you agree with that? Você concorda com isso? Revelation 18 verse Apocalipse 18, verso 4. 4. Revelation 18 verse 4. Apocalipse 18, verso 4. Revelation 18 verse 4 says, I heard another voice Diz: saying, eu "Come out ouvi of her, outra my people." voz que diz: sai dela, povo meu. Since it reached to heaven. So is this the loud cry of the third angel? Então, esse é o alto clamor do terceiro anjo. E nós vamos discutir isso na nossa próxima apresentação. Vamos orar. Heavenly Father, we give you praise and thanks for your goodness. Pai Celeste, te damos louvor e te agradecemos pela tua We ask bondade. you to guide and direct us Quero pedir que o Senhor nos guie, nos direcione in the meditation and study of your word. em meditar e estudar a sua palavra. Help us to be certain Nos ajude a termos certeza of what is right and what is wrong, do que é certo e do que é errado. particularly upon those things that are clear. Em especial sobre aquelas coisas que são Help claras. us to be able and willing Nos ajude a sermos capazes e dispostos to have faith in the methodology that you have given to us. a ter fé na metodologia que você deu para nós, Unlock the hidden passages, para que nós possamos desbloquear as passagens escondidas, those statements that don't make sense. aquelas afirmações que parecem não fazer sentido, Not only come to a conclusion, que possamos não apenas chegar a uma conclusão, but that we can develop our characters, mas que possamos desenvolver nosso caráter, that we might be able to do a work for you. para podermos fazer um trabalho para Ti. In Jesus' name. Em nome de We'll Jesus, ask for a blessing upon the food that we're também pedimos a sua bênção sobre o alimento que vamos receber. Amen. Amém.